Fala, meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! Uhul! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Que não? E aqui, do meu lado direito, Escaloba-loba. anti-esquerdo, achando que Creepypasta era um novo lançamento de pasta de dente. Schwarza. Olá, pessoas que já pegaram um gato preto no colo e passaram por debaixo de uma escada pra ver se dá azar mesmo. Caraca, velho! As duas coisas ao mesmo tempo, cara. Gato preto e ainda quebrou o espelho com a cabeça. Puta merda, hein? Bom, galera, é isso aí. A gente tá aqui novamente, como vocês podem ver, com mais um off-topic, Olha só. né? Mais um off-topic, o off-topic voltando pro seu dia de origem, que é o Nossa. domingo, Sim, por que não? o dia da alegria, Sim. o dia do programa Silvio Santos. E é de origem de duas formas, cara. Ah, é? Além de ser a origem, né, do nosso dia de postar o off-topic, Sim. lembra que o nosso primeiro off-topic foi eu e você. Pois é, cara, olha só, né? E até já adiantando, eu ia falar disso depois, mas o Schwarza já falou. Dessa vez a gente não vai ter um convidado especial, Sim. porque nesse caso os convidados especiais somos nós mesmos. Por que não? Porque a gente resolveu fazer nós dois, porque a gente queria voltar um pouco às origens, pra ver como que ia ficar, né? Sim, pra relembrar os velhos tempos. Relembrar os velhos tempos, né? Como a gente fez no primeiro off-topic, que a gente falou sobre o fim do mundo, né, cara? Sim, a gente colocou pânico em todo mundo naquele dia. Pois é, cara, a gente fez uma maldade aí com a galera e tal. Mas foi muito bacana também, acho que Foi. vocês vão gostar também desse, né? Porque a gente vai falar, né, sobre um assunto que é bastante pedido, Sim. mas ao mesmo tempo tem muita gente que não sabe o que é. Sim, é uma incógnita, né, É cara? uma divergência maluca aí, né? Sim. Então, um dos assuntos mais pedidos é o assunto creepypastas. Uhum. E se você não sabe o que é uma creepypasta, fique aí que a gente vai explicar pra você direitinho o que significa, Sim. né? Pra você então ser uma pessoa mais erudita e mais informada. Mas cheia de cultura inútil, por que não? Exatamente, poder assustar o seu amiguinho da escola. Ou não. Bom, e iniciando então, né, cara, acho que a gente precisa explicar pro pessoal o que significa creepypasta ou creepypasta, eu não sei como é que se pronuncia, se é em inglês ou se é mais pro português, né? Creepypasta? Exatamente. Então, vamos lá, vamos dar uma definição aqui sobre o que é creepypasta. São lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente pode ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, né? O que é bem possível. Muito possível. Exatamente, muito possível, muito Tem possível mesmo. 99,9% Exatamente. de chances. Ficando assim apenas como um conto de terror, né? Mas e se forem reais? A gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar que seja real. Né? Assim como eram as lendas urbanas da Xuxa, de satanismo, em que as músicas tocadas ao contrário continham mensagens maldosas, esses creepypastas vêm se espalhando entre as pessoas, causando medo em algumas. Algumas pessoas, né, sensíveis demais, eu acho. Então, o que eu acho é o seguinte, cara, só pra falar um pouquinho sobre essa definição. Tá na cara que é fake, que todas são fake, porque dificilmente uma coisa dessa vai acontecer, porque a gente vai contar algumas aqui, vocês vão ver que é bem tenebroso mesmo, né? Tá na cara que são fakes e que... Mas assim, são histórias pra quem curte esse tipo de conteúdo, que te deixa apreensivo e que te deixa sem dormir, de certa forma. Eu achei muito com cara de conto, cara, sabe? É um texto que o cara escreveu com um tema atual e quis fazer um conto de terror. Então, exatamente, mas é legal, pra quem curte esse tipo de leitura, Sim. eu acho que é bacana, cara, porque aí você consegue imaginar um lado sombrio de, sei lá, de um desenho que você gosta, por exemplo, que a gente vai tratar aqui de desenho, sobre programas, histórias, né? Mas... Sim, But... Pode ser que realmente a coisa Pode ser. aconteceu. Por que Quem não? sabe? A gente tá aqui somente dando a nossa opinião, né, cara? Nossa Mas opinião. vai saber, por exemplo, a história do Bob Esponja, que vai ser a primeira que a gente vai contar. Vai saber se esse estagiário maldito realmente não viu lá essa parada e isso tudo aconteceu. Sim, você não tava lá pra ver. Pois Pode ter acontecido. Você tava lá, Schwarza? Eu não eu tava cagando. Eu também não tava lá. Eu tava, com certeza, tava fazendo qualquer outra coisa que não era estar lá, entendeu? Então. Então não dá pra saber. Sim.
Mas enfim, vamos começar então com a tão conhecida história do Bob Esponja. Causa quadrada. Exatamente, que é teoricamente um episódio que não foi ao ar, porque ele continha algumas coisas tenebrosas que a gente vai contar agora. Yes. O episódio chama-se Névoa Vermelha. Olha só, eu vou dar uma resumida porque o que acontece? A gente lê ela exatamente como ela é contada, é meio longa e tal, fica meio chato e tudo mais. Então vou tentar dar uma resumida e depois a gente discute sobre o assunto. Yes. Vamos lá. Névoa Vermelha é uma fita contendo o episódio inédito do Bob Esponja, criada por um animador escocês, agora preso, que queria apresentar a fita como o primeiro episódio da 4ª temporada, apresentando a morte do Lula Molusco. Olha só que coisa maluca. Coisa maluca. Até agora, houveram 2 relatos contando a história a seguir. Uma de um estagiário e a segunda do próprio editor do canal Paramount, que viu o vídeo. O texto a seguir é uma versão do estagiário da Nick Londell, né, que é uma das... Eu não sei se é produtora, como é que fala exatamente. É o canal que exibe o Bob Esponja. Exatamente. Porém, acrescido de alguns trechos e relatos colhidos de outras pessoas, vamos dizer assim. Resumindo, o que acontece? Existia uma pessoa que trabalhava lá na Nick Londell em 2005, né? Um estagiário, pelo que eles dizem na história. Sim. E esse estagiário, segundo ele, chegou até ele uma fita com um episódio chamado Névoa Vermelha, onde ele conta a história do suicídio do Lula Molúsculo, que é um dos personagens do desenho, né, cara? Sim, sim. Que tenho certeza que muita gente conhece. Sim. E o que acontece? Isso chegou a eles e tal, e teoricamente era a estreia da 4ª temporada do programa. E a história começa com o Lula Molúsculo meio que fazendo... Ele tocando lá aquela clarineta dele, né? Sim. E o Bob Esponja e o Patrick ali brincando, como sempre, fazendo barulho, sempre atrapalhando o Lula Molúsculo, né? E só que o episódio ele tem segundo relatos, ele tem um ar meio macabro assim, cara. Tem umas coisas que acontecem, por exemplo, tem uma hora que nesse episódio vem um escocês que bate na porta do Lula Molúsculo e tipo fala uma frase pra ele: a névoa vermelha está vindo. Tipo, totalmente whatever, né? E aí o Lula Molúsculo desce lá, abre a porta, né? E esse cara solta essa frase totalmente desconecta e ele volta lá a tocar a tal clarineta dele. Só que ele tá tocando de uma forma esquisita, cara. Ele toca meio que desafinado. Não é uma coisa que normalmente a gente costuma ver num episódio normal. Nossa, né? Maluquice. Pois é. E tem uma coisa que chama muita atenção nesse tal episódio perdido, que são os olhos dos personagens. Todos os personagens? Assim, eu não sei se ele aparece em alguns momentos ou se é só em momentos tristes, vamos dizer. Mas os olhos, cara, eles têm uma forma mais real, ele tem um desenho mais real, vamos dizer. É como se eles são mais reais, eles têm uns olhos meio que vermelhos, assim. Vocês vão entender melhor, porque a gente vai colocar, a gente vai deixar um link aqui embaixo, de um vídeo que foi feito por fãs. Eles pegaram todos esses relatos desse episódio perdido do Bob Esponja e montaram um episódio mesmo, né? E no episódio eles colocam exatamente como é relatado, como aconteceu o episódio todo, a hora que o Lula Molusco meio que se mata, aquela coisa toda, sabe? Então a gente vai deixar um link aqui do vídeo. E aí vocês vão poder conferir e poder comparar aí enquanto a gente vai falando, né, cara? Sim. Uma coisa curiosa também, cara, é que as transições de imagem de uma cena pra outra, vamos dizer assim, dessa parte que o Lula Molusco tá tocando a clarineta e ele vai pra parte do teatro, que é onde é o concerto que ele vai fazer e tal, a transição da imagem, ela não é uma transição normal, ela vai ficando vermelha, cara. Né? Tipo,
um vermelho vai tomando a tela e ele fica por muito tempo vermelho. Ô, louco. Como se fosse tipo parece, dá a impressão de ser um erro de edição, mas é um erro meio bizarro, assim, dá uma impressão meio ruim, assim, do episódio, sabe? Tipo que nem aquela música da Fafá de Belém. Vermelho. É mais ou menos isso. Eu diria que é mais macabro do que a Fafá de Belém, cara. Fafá de Belém é evil, mas Pois manda é. ver. E aí então, essa cena ela muda já pro concerto lá, o Lula Molusco já na plateia e tal, com o Bob Esponja e vários outros personagens sentados. E o que é estranho, novamente falando, na plateia os personagens eles tinham os olhos muito detalhados. E eram uns olhos meio que vermelhos, sabe, cara? Um negócio meio bizarro mesmo. Jogaram cloro na água do Bob Esponja. Eles nadaram na piscina, né? E era uma coisa que com certeza você não veria em um episódio normal de Bob Esponja, né? Bom, aí o Lula Molusco ele começa a tocar lá a sua clarineta e tal. E só que, cara, a plateia ela começa a vaiar. Começa a vaiar e, tipo, e mostrando, foca, assim, tipo, os olhos dos personagens. Cara, o que mais dá, vamos dizer, medo, o que mais deixa a gente apreensivo em relação a isso são os olhos, cara. São coisas meio bizarras, assim, sabe? E aí o pessoal começa a vaiar e tal, e óbvio, né, o Lula Molúsculo começa a ficar triste e tal. E meio que o pessoal vai saindo do teatro, né? Entendi. Então é como se ele estivesse desafinando, estivesse tocando errado. E ele, tipo, né, fica triste e tal. E o teatro vai esvaziando. Depois que essa parte do teatro passa, ele vai pra uma cena onde o Lula Molúsculo tá sentado na cama dele. E aí os olhos dele ficam, tipo, muito reais e vermelhos também. Só que o que mais chama atenção, cara, é que além do Lula Molúsculo tá com essa aparência e tudo, fica meio que um silêncio, meio que um ar de tristeza, sabe? Um negócio meio macabro mesmo, sabe, cara? Sim. Meio estranho. Bom, depois dessas cenas que eu citei, ele volta pro Lula Molúsculo, meio que soluçando, mas só que, tipo, muito mais alto do que ele tava, né, teoricamente soluçando antes. E parece, tipo, ter sangue escorrendo dos olhos dele, ao invés de lágrimas. Pois é. O riso que lembra o riso do vendedor do início do episódio, que fica ecoando, vamos se dizer assim, meio que se confunde com som de vento, som de floresta, sabe? É um pouco complicado da gente, vamos se dizer, descrever, porque esse vídeo que a gente vai deixar na descrição, ele é bastante interessante porque eles reproduziram muito bem, cara, todos esses relatos assim que a gente está contando aqui, né? Bom, depois de tudo isso ter acontecido, aparece uma cena onde eles focam bem no rosto do Lula Molusco e ele vai afastando a imagem, né? Ela estava próxima, ela vai afastando e aí soa tipo uma voz, faça, tipo dando a entender que ele precisa fazer alguma coisa. A câmera rapidamente afasta, revela o que é o Lula Molusco segurando uma arma. Olha só que coisa maluca. Meu Deus. O Lula Molusco então ergue o cano da arma para sua boca e atira. O sangue espirra de sua cabeça e cobre tipo a tela toda, né? O Patolino sempre fazia isso e ninguém falou nada. Os últimos 5 segundos do episódio mostra o corpo do Lula Molúsculo perto da sua cama. E tipo um olho pendurado, assim, como se tivesse o olho pendurado na cabeça, assim, uma coisa meio bizarra, cara. É um negócio totalmente pra mexer com o teu emocional, sabe? Parece que foi uma história montada exatamente pra você ficar pensando, caraca, como é tenebroso ver e escutar essas coisas que a gente tá falando aqui, sabe? Sei lá, cara, eu acho muito esquisito. Tipo, por que alguém ia fazer um episódio desse? Então, tá na cara que, né, todo mundo sabe que é fake. Cara. Não tem como dizer que realmente aconteceu isso e tal, e que realmente existe esse episódio, aquela coisa toda. Então eu acho que isso foi feito, assim, foi divulgado e disseminado pro pessoal, pra mesmo dar essa sensação de,
de terror e... De terror, Você ter um personagem que você gosta de um jeito diferente, sei lá. Sim, e o cara que... Se realmente aconteceu, o tal do escocês tá ferrado, que foi preso de saia. Vai fazer a festa da cadeia, cara. Exatamente, cara. Então, assim, essa história do episódio da Névoa Vermelha aí do Bob Esponja, acho que é uma das mais conhecidas. Sim. Não deixe de acessar o link que a gente vai deixar aí embaixo para vocês conferirem a simulação do episódio que eles fizeram, né? Sim. Que dá bastante um clima para vocês entenderem aí tudo que a gente relatou. Sim, por que não? Bom, a próxima, ou próximo, eu não sei se é masculino ou feminino, creepypasta que a gente selecionou pra vocês, é uma história do Chaves, cara. E essa daqui eu não conhecia. Você conhecia essa já, Schwarza? Nunca ouvi falar disso, cara. Pois é. Então o Schwarza vai relatar aqui pra gente, de uma forma que só ele sabe fazer. Sim. E aí a gente vai ficar com muito medo. Vai lá, Schwarza. Prepare suas fraldas. Né? Você já ouviu falar daquele episódio do Chaves, cara, que ele finge que foi atingido por um carro? Sim, esse eu vi. Né? Já viu e já deve ter visto 10 vezes, né? Nossa, muitas vezes, cara. Porque SBT é só reprisa. Meu Deus, eu assisto Chaves desde os 6 anos, 5 anos, Cara, eu sei lá. assisto Chaves desde 85, É cara. muito tempo, cara, meu Deus. Muito tempo. Na época em que a TV mexicana transmitia os episódios inéditos da série, depois que esse episódio passou, ocorreu uma pausa na série e ela voltou só depois de 4 meses. Né, depois desse episódio. Mas o que aconteceu nesses 4 meses? O que será? Pois é, o que será? O Bolenos aparentemente havia filmado o que deveria ser o episódio final de Chaves. Meu e ele Deus. ia ser mais. Um episódio final, ele ia acabar. E ele seria mais ou menos como esse aí do atropelamento. Sim. Né? O capítulo começa com a introdução característica da série, mas o som tá meio antiquado, meio velho. Quando a vila aparece, não tem ninguém no pátio, o pátio tá vazio. E o portão se abre como se ninguém fosse entrar. E ninguém entra, tipo, ele abre como se fosse um fantasma, assim. Sei. E o episódio continua nisso por uns 2, 3 minutos, apenas mostrando a vila vazia. E o portão aberto até que finalmente o Chaves aparece, sai da vila e sai caminhando pela rua. Nesse momento aparece Kiko e Chiquinha na vila. Kiko pergunta então pra Chiquinha onde é que está o Chaves, né? O ator Carlos Villagrán, que interpretou Kiko, fez a cena usando uma voz típica do personagem, mas entretanto suas bochechas não estavam inchadas como deveriam. Ai, meu Deus. Estranho, né? Era um Kiko que não era Kiko. É o Kiko que fez plástica. Kiko murcho. Kiko murcho. É o Kiko no frio. Exatamente. Aqui ficava tudo murcho. Ah, não, na verdade não fica murcho, é ao contrário. Mas enfim, a Chiquinha responde... Só os fortes entendem. Chiquinha responde que ele está na rua e com ketchup. No momento exato que ela diz na rua, ouve-se um rugido horrível que não aparece mais nenhum outro episódio na série. Um som que nunca uma sonoplastia diferente que nunca foi vista em nenhum outro episódio, né? Sim. Após isso, aparece a cena do episódio que foi transmitido na TV, que provavelmente você conhece, a cena do Chaves finge estar morto cheio de ketchup. Sim, essa parte a gente já viu. Em que aparecem todos os moradores da vila chorando, e o som é muito antiquado, e os soluços parecem estar vindo de muito mais pessoas do que aquelas que estão aparecendo na tela. Meu Deus, cara. Tipo aquelas risadas malucas que tem no Chaves, né? Sim, só que troca os soluços. Exatamente, sinistros, meu Deus. Cara, tem um problema sério com o soluço, sabia? Às vezes quando eu tenho, eu fico horas com o soluço. Sério, cara, me dá uma angústia, cara. Mas assim, só lembrando que esse soluçar aí que eles citam não é soluço, né? Não é de choro. É o soluçar de choro, aquela melancolia, né? Sim. Mas enfim. Então acontece uma mudança para um outro cenário. Com Dona Florinda e seu Madruga e o professor Girafales, Kiko e Chiquinha, em frente de um fundo preto. E na frente deles parece haver um caixão com o corpo do Chaves. Mano. Mas não dá pra ver. Que isso, cara. Não, bizarrice. Os 5 personagens parecem estar totalmente horrorizados. Dona Florinda parece estar muito magra e quando parece que ela está apenas atuando, a feições devastada dela é realçada. Tipo, eles dão um close nela. Sim, e parece que ela não tá atuando, parece que tá realmente, né, chorando lá. Não é maquiagem nem nada, parece que aquilo realmente tá acontecendo, né? Depois dessa cena muito longa, Kiko e Chiquinha dizem Chavinho, em voz de coração partido. O que seria a voz de coração partido? Seria uma voz melancólica, cara. Uma voz triste, de pessoa que... uma voz triste, assim, exatamente. De tristeza total. Kiko não estava falando com sua voz típica, aquela aquela coisa lá. Sim, característica, né? Sim. O que leva a questões levam a questão de que será que o Carlos Villagrán estava mesmo interpretando
Sim, né? Ou será que ele estava vivendo, teoricamente, um realismo acima do normal, né? Mas tá bom que o cara vai, digamos que é um funeral de verdade. Aí, mano, tipo, eles vão filmar um funeral vestido de Kiko? Vestido de Chiquinha? Que funeral maluco? Bem estranho, né? Bem estranho. Bom, continuando, depois disso surge a imagem do corpo do Chaves. É nessa cena, mais do que qualquer outra cena, que são levantadas muitas questões, por exemplo, o corpo do Chaves, que está mais alto do que o ator que faz o Chaves, ele parece um corpo maior, Sim. mais alto. E o terno do Chaves é muito pequeno, tipo um ator grande com um terno pequeno. Sim. Sim, encolheu no defunto. E pode se ver também que ele é muito gordo e a cor da pele dele é muito escura. E as duas pernas dele estão quebradas e sangrando. Caraca, velho. Bizarro. Bizarra, velho. O boné que cobre o rosto dele está coberto com sangue. E os braços dele, emagrecidos, o braço dele é muito fino se comparado com o corpo. Tá, o que dá pra perceber é que eles quiseram dar uma sensação de bizarrice, né? Bizarrice, tipo, o gordo com o braço fino. Exatamente, uma coisa totalmente deslocada e desproporcional, né? Não, é isso, o tronco dele parece estar muito limpo, se comparar com os membros que estão sujos. Tipo, ele tem o tronco limpo e os braços sujos. Como sabe? assim? Essa cena dura 5 minutos, até que começa a música final característica da série. Acaba com aquela música... Viu? Aí houve um período de 4 meses entre o tempo que esse episódio foi filmado e até quando o X-Spiritus juntou seu time de novo. Há muitas controvérsias a quem teria interpretado o corpo do Chaves. Ficou claro que não foi um bobo qualquer, né? Uhum. E também que não foi um figurante que teria aparecido uma vez só na série, né? E nunca aparecido nos outros episódios. Além disso, há algum tempo atrás, Boranos disse que quis fazer algo que ninguém nunca tinha visto na série antes. Entendeu? Ele diz, né? Aí, curiosidade que tem sobre isso. Certo. Boranos queria que no último episódio de Chaves o personagem sacrificasse a sua vida para salvar uma criança atropelada. Mas ele decidiu não fazer isso porque sua filha disse que isso ia irritar, deixar as crianças tristes, ou então as crianças iam querer imitar ele. Cara, iria causar um suicídio em massa, velho. Pelo amor de Deus, que episódio maluco é esse, cara? Cara, mano, é tudo bizarro, tá? O Chaves gravou o episódio, né? E o episódio é esse negócio que eles falaram aí. O cara no caixão, braço fino, braço sujo, calça apertada, né? Kiko sem bochecha, florinda acabada. Cara... E você vê que são... pra você ver como as creepypastas, elas se contrastam, vamos dizer assim... sempre tem alguma coisa que é fora do normal do que acontece num episódio normal da série, vamos dizer. Sim. Tipo, por exemplo, no episódio do Bob Esponja, tem os olhos lá totalmente reais. No caso aqui eles colocam elementos pra deixar curiosidades, tipo, por que o Kiko não tá lá com as bochechas inchadas? Por que a Dona Florinda tá com essa cara de acabada, não sei o que, né? É tudo umas coisas assim que são totalmente fora do contexto da série. Uhum. Tipo, coisas que nunca aconteceram, que de repente no episódio acontece tudo de uma vez. Sim, exatamente. Sabe? É meio estranho. Tipo, é como se fosse uma coisa em off que eles estavam fazendo, que por um acaso a câmera tava gravando. Sim, sim. Isso no caso do Chaves. No caso do Bob Esponja, então, é mais bizarro ainda, porque alguém foi lá e fez. Exatamente. Muito bizarro. Eu acho que assim, novamente a gente volta pra história do fake, porque eu acho que isso não tem como ter acontecido. Uhum. Mas eu acho que aguça um pouco, cara, essa tensão, né, de você ler um episódio e imaginar, eu acho, sim, principalmente pra quem é fã e tal, você imaginar esse tipo de cena, porque você tava falando aí, contando a história, e eu tava tentando visualizá-la na minha cabeça. Sim, e é bizarro, cara. E é muito... Cara, chega a dar um pouco de tristeza, mesmo você sabendo que não é verdade, entendeu? Sim, porque sim. Eu acho... Por isso que eu falo, essas lendas de internet, creepypastas, eu acho que elas são feitas pra mexer com o teu emocional. Sim. E pra te deixar, de alguma forma, meio esquisito. Sim. Né? Te deixar com medo, vamos dizer, né? Que é, teoricamente, o sentimento que vem, né, nesse momento. Ou te deixar com algum tipo de angústia, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei se eu te contei que eu fiz eu fiz um curso de quadrinhos uma época, faz um tempo atrás, faz exatos 10 anos. Certo. Né? E nesse curso de quadrinho eu fiz um curso de roteiro, né? Para poder escrever história, aquela coisa toda. Uhum. E tem uma técnica assim para você escrever contos, principalmente contos de terror, que é você detalhar muito bem imagens. Por exemplo, você vai falar de um fantasma. Certo.
Aí você vai descrever a casa é assim, suja, tal, escura. Sim, pra dar um clima pesado, né? A pessoa criar a imagem na cabeça. Aí você vai descrever o fantasma. O fantasma, você conseguia ver ele era translúcido e tinha olhos grandes e vermelhos que sempre ficavam focados no seu rosto, sabe? Uhum. Você vai criando imagens que a pessoa vai criando na cabeça e ela vai ficando com cagaço. Sim. Entendeu? E eles ensinavam muito você criar essas imagens com texto, né? E pelo menos nessas duas que a gente leu agora, eu percebi muito esse negócio de técnica de causar esse tipo de impacto, né? Sim, sim, sabe? Agora, que nem, por exemplo, Chaves, ele foi feito há quase 40 anos atrás, acho que 40 anos atrás. Sim, já tem muito tempo, né, Muito tempo. A gente já dissecou tudo. Hoje mesmo eu vi uma foto do Seu Madruga com a família, sabe? Com a filha, a esposa, o filho dele, que é a cara dele. Podia até fazer o Seu Madruga hoje, se ele quisesse. Né? Cara, então, eu só tô usando esse exemplo pra te falar que a gente já sabe de tudo desses personagens, cara. Exato. E dos seus atores. Se essa história realmente tivesse acontecido, cara, já ia ter vazado essa lenda há muito tempo. Com certeza a gente saberia, alguém já teria dado alguma evidência muito forte, teria até imagens, né, cara? Tem imagens. Lembra daquela lenda que tinha, que todos os atores do Chaves tinham morrido no acidente de avião? Nossa! Cara, eu escutei muito isso quando eu era pequeno. Sim, cara. Eu também. Aí depois, né, desmentiram, Por que desmentiram? Porque a gente sabe tudo desses personagens, desses atores, cara, porque é muito querido. Sim. Entendeu? Isso não ia ficar dando sopa aí... Desse jeito, ninguém ia contestar, ninguém ia divulgar. Sim. Não ia passar no TV Fama. Pois é. Não, eu acho que é exatamente o que você falou, cara. Eles usam essas técnicas de roteiro pra dar um clima ruim, pra pessoa se sentir mal e essa coisa toda, sabe? E te impressionar mesmo de uma forma bem drástica, vamos dizer. Exatamente. Tem outro caso que eu li há um tempo atrás, faz um tempinho, né? Até me corrijam aí nos comentários se eu falei alguma besteira. Que é do Legend of Zelda Majora Mask. Cara, eu já vi essa história. É, que tipo, o moleque tá andando na rua e vê um velho estranho e dá um cartucho do Zelda pra ele, né? Ali fala assim, esse cartucho pertenceu ao tal do Ben, né? Que é um moleque whatever aí qualquer. Moleque whatever que não mora mais na vilinha, lá onde o outro moleque whatever mora. No mundo whatever que ele vive. No mundo cheio de gente whatever. Sim, onde pessoas são todas sem nome e a gente chama de whatever. Exato. Então, e ele pegou o cartucho e ficou feliz que tinha o Nintendo 64 e ele gostava desse cartucho. Aí chegou em casa e ele percebeu que ainda tinha o arquivo do tal do Ben, né, no jogo. Que, assim, só pra o pessoal saber, é como se fosse o save do moleque que jogou lá, tava lá gravado, entendeu? Sim. E o que acontece? Ele, nesse save, ele tinha umas coisas muito estranhas, umas frases estranhas como adeus bem. Tipo assim, era um monte de frase, cara, e um monte de coisa que acontecia que dava a entender que esse bem foi pra casa do chapéu, morreu. Sim, faleceu. Bateu as botas, foi pro céu whatever lá que ele foi. Exato. Aí, eu lembro assim que o moleque fazia uns relatos de que aconteciam coisas no jogo que normalmente não acontecia. Tipo, aconteceu um negócio no meu cartucho. Mas isso não acontece no meu. Caraca, que estranho. Entendeu? Tipo, status que no jogo normal, de pessoas que não é whatever, que nem ele. Status que eram fixas e dele ficavam andando, seguindo ele. E tinha também relatos de que os personagens, eles tinham umas feições diferentes, né, do que teriam em cartuchos normais. Né? Um rosto macabro sorrindo pra ele, uma coisa assim, né? E tipo, caraca, cara, a história é muito grande, ela tem um monte de detalhes, sabe? Coisas bizarras que acontecem no jogo, né? E o que eu achei interessante é que tinha uns vídeos, não sei nem se foi esse moleque que fez, né? Mas tinha uns vídeos desse cartucho desse jogo rolando. Será que a gente consegue deixar algum na descrição pro pessoal ver? Sim, eu tenho aqui. Olha só, que beleza. Então a gente vai deixar na descrição pra vocês conferirem o teor, vamos dizer, dos vídeos. Sim. Aí, se vocês quiserem entender a história mais a fundo, procure, que é muito fácil de achar essa história. E assim, só até explicando pro pessoal, não tem como a gente, principalmente essa do Zelda, cara, é muito cheio de detalhezinhos e tal. É como você falou, eles contam a história de uma forma roteirizada pra dar uma sensação esquisita, pra você se sentir meio estranho lendo a história, né? Então a gente não tem como contar ela toda, mas, enfim, quem quiser procurar, com certeza vai encontrar, porque ela é bastante famosa, né, cara? Sim. É muito famosa, é muito difundida. Aí o que eu te falo, cara?
Cara, esse negócio dos vídeos... Hoje tem esse pessoal que eu acho que é mood, que se fala mod. Mod. Você pode pegar um jogo qualquer e colocar o que você quiser nele. Você pode colocar o Ryu lá no meio do Zelda. Sim, se o cara for programador, ele consegue modificar, óbvio, né? Tem lá suas restrições, mas ele consegue fazer mexer no código, vamos dizer, Sim. de boa parte do jogo, assim, né? Eu já vi um que eles fizeram do Street Fighter 4, que eles colocaram a Chun-Li pelada. Exatamente. Entendeu? Então dá pra você fazer o que você quiser. E nesses vídeos, né, que eu vi na época, mostrava esse arquivo desse tal de Ben, o moleque usando. E tem uma certa parte, assim, que o moleque relata, que parece que em certa hora do jogo, o moleque até se comunica com ele pelo cartucho. Ele sabe, Deus. manda frases pra ele, sabe? Não me queime esse cartucho é amaldiçoado, umas coisas assim, sabe? Tá, um belo roteiro de filme de terror, né? 7 Days! Sabe? Chamado. Exatamente. Quem jogou esse cartucho, joga ele fora, você não vai morrer em 7 dias. Sabe? Sim. Entendeu? Eu não lembro como é que termina a história. Aí a gente vai deixar os links dos vídeos aí pra vocês verem e tirem suas próprias conclusões. A minha é: alguém muito inspirado que tinha muito tempo livre, escreveu acho que 7 páginas dessa história maluca, né? E na verdade eu acho que ela é mais, acho que onde eu vi tinha até continua, sabe? Em outra postagem. Então é muito grande a história. E os vídeos, cara, qualquer um pode fazer hoje em dia. Qualquer um pode fazer. Né? Como você citou, existem mods que você pode programar um jogo para ele fazer coisas diferenciadas do que o original faz. Sim. Né? E eu posso manipular essas informações da forma que eu quiser. Se eu tiver como fazer isso, eu tenho como manipular e criar coisas que não existem no jogo original, né? Sim. Cara, mais uma vez, assim, uma história que é, tipo, bizarro. Muito bizarro. Se você for ler ela a fundo e você for pegar os detalhes, você, né, se concentrando, com certeza vai ser uma leitura bastante, vamos dizer, tenebrosa. Você vai ficar com a cueca molhada. Por que não? Você vai fazer xixi na roupa. Sim. Porque eles dão realmente esse teor macabro pra história e tal. E é mais uma das lendas, né, das creepypastas que a gente... Na verdade, essa a gente não tinha separado, o Schwarza lembrou aí de Bate-Pronto. Sim. Ele é um cara muito erudito. Sim, meu cérebro ele funciona com nem de elefante. Bom, pessoal, essa aqui, eu vou retratar ela como se fosse o moleque, o whatever aqui, contando a história, pra vocês entenderem, porque ela tem como se fosse, né, ele contando mesmo a história e tal. Eu vou ler ela aqui pra vocês, aí vocês vão tentando mentalizar aí como se fosse um moleque lendo, vamos dizer. Vamos lá. Eu conheci meu melhor amigo no ginásio. Nós dois levamos nossos Game Boys para a escola e um dia sentamos juntos no almoço quando percebemos que tínhamos algo em comum. Ah, que lindo. Eu tinha a versão Blue e um Venusaur, e ele tinha um Venusauro, na verdade, e ele tinha uma versão Red com Charizard. Charizard. Nós batalhávamos. Eu tô tentando dar um clima tenebroso e você tá fazendo piada, mas não. Nós batalhávamos sempre que podíamos e nos tornamos grandes amigos. E os anos passaram e continuamos a jogar Pokémon até mesmo durante o colegial. Olha só, muito tempo depois. Passamos por todas as gerações e versões de Pokémon. As batalhas nunca ficavam sem graça. Era sempre emocionante. Meu Deus, hein? Pois vamos lá. Não, viu, cara? Vamos lá, vamos ver o que vai dar esses dois aí jogando Pokémon. Quando chegamos à faculdade, nossos caminhos se separaram. Não conversávamos muito depois disso, tínhamos vidas ocupadas na universidade. Eu pensava que não iríamos mais retornar a uma amizade que já tivemos um dia. Então, Pokémon Diamond e Pearl foram lançados em 2007 e nós aproveitamos o interesse pela série para nos reunir e se divertir. Olha só, eles queriam relembrar os velhos tempos. Sim, foram para uma festinha no quartinho. Exatamente. Levaram seus Pokémon. Batalhávamos e conversávamos através do Wi-Fi todo dia, por algumas semanas após o lançamento. Meu amigo me contou que ele planejava jogar novamente a versão Red que tinha. Havia se passado 3 meses após o lançamento da versão Diamond e Pearl. E não jogavam mais como antes, né? Eles, tinham diminuído a frequência, vamos dizer. Uhum. Eu perguntei a ele por que ele queria jogar aquele cartucho vermelho e empoeirado. E ele me respondeu: eu não sei,
Talvez eu encontre algo que ninguém jamais encontrou antes. Depois disso, eu nunca mais falei com ele. Eita. Meu Deus. Ih, lá vem. Mais ou menos 3 meses depois, eu recebi uma ligação dos pais do meu amigo. Ele havia morrido do que diziam ter sido um ataque intensivo. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho no dormitório até que um colega de quarto, que infelizmente chegou tarde demais, o encontrou no chão, sem vida, e estranhamente usando seus fones de ouvidos favoritos. Eu corri assim que pude para ir ao seu funeral. O colega dele, que também foi ao velório, me informou que alguns dias antes do incidente, meu amigo havia se tornado obcecado pela cidade de Lavender e sua música, que é uma cidade lá do Pokémon, como muita gente sabe. Meu amigo queria ser engenheiro de som, depois de se formar, e tinha um ótimo talento com sons, vamos dizer. Ele podia ouvir sons baixos vividamente, enquanto eu falhava em reconhecê-los. Quer dizer, o cara escutava coisas que ninguém conseguia escutar. É Mozart. Exatamente. Eu tive a chance de mexer em seu laptop pela última vez, então visitei a sua lista recente, de itens recentes. Né? No topo dela eu li lavender.wave, que era um arquivo de som, né? .wave. Juntamente com várias fotos nossas juntos, cara, isso aqui tá parecendo paixão. Enfim, Love it to the end. eu copiei este arquivo. Devido à minha tristeza pela morte do meu melhor amigo, eu ignorei o arquivo de áudio até algumas semanas antes de escrever isso. De algum modo, decidi recentemente que eu precisava entender o que acontecera. Levado pelo desejo de saber o que causara sua morte repentina, eu abri as propriedades do som, sem ouvi-lo. Com a seção de descrição de áudio, ele escreveu tons binaurais. Caraca, velho, seria algo binário com áudio, tipo, acho que é isso, né? Sim. Binaurais, eu acho que é isso. Até hoje, ainda não ouvi o áudio, já que estou muito emocionalmente perturbado pela morte de Anthony, que era o melhor amigo desse cara whatever aqui, que ele não falou o nome até agora. Sim. Aqui termina um relato que há tempo circula na internet, mas ainda há algo muito curioso. O vídeo abaixo é uma gravação tocando o arquivo em um software de análise de frequências de áudio, que é um espectrograma. Você pode observar que a partir dos 8 minutos de vídeo, as frequências formam uma clara figura, ai meu Deus, de um fantasma, né, junto da frase Live Now, que tô é tipo, arrepiado aqui. Saia agora. Formado pelos Pokémons Unown. Não tô mais arrepiado. Que merda. Em seguida, há uma série de sons destoantes que seguem junto com a música. O estranho é que os Pokémons Unown só surgiriam bastante tempo depois, cara. Nossa, cara. Cara, olha só. É uma história muito boa pra você contar numa noite num sítio em volta da fogueira. Com certeza, cara, com certeza. Você ia contando aqui, cara, quando chegou no final desse negócio de conferir o áudio com o moleque que nunca escutou, mas foi parar na mão de alguém que botou no YouTube. Sim. Né? Quando falou que aparece Ghost aí, não sei o que, sabe, agora eu deu um arrepio foda, sabe? Tipo, caralho. Aí, em seguida, quando você falou que isso foi feito pelo Pokémon, whatever, ela vai, caraca, mano. Imagina. Pô, cara, o cara deveria ter seguido o contexto que teria ficado bom, né? Agora, tipo, por exemplo, você tá vendo uma gravação qualquer. Aí, de repente, você vê uma coisa que não tava no lugar. Tipo, eu tô filmando minha família e tal. Aí, do lado da minha família, aparece uma coisa que não tava no dia que eu tirei a foto ou filmei. Sim. Aí eu vou olhar lá, um Pikachu. Eu vou falar, por que esse Pikachu tá aí? Pô, velho, esse Pikachu. Pois é, né? O cara meio que quebrou um pouco o clima da história aí no final, né? Mas, cara, eu achei uma história legal, cara. Cara, eu vou ver esse vídeo agora. As pessoas vão ver minha reação ao vivo. Ah, é? Quer que eu te mando? Mande. Vou te mandar. Peraí. Não, vou ver esse vídeo agora. Eu vou ver essa merda. Porque eu fiquei curioso, quero ver como é que seria um fantasma. Ah, cara. Ah, velho, manda pra mim aí, velho. O som é sinistro, vou mandar. O som é sinistro, cara.
Então, pessoal, vocês não vão. Vocês escutaram que é um barulho da própria trilha sonora, vamos dizer, do jogo. Só que vocês não vão conseguir visualizar porque vocês precisam estar vendo o vídeo, né? Pra poder ver teoricamente a imagem lá dos Pokémons malucos que aparecem. Ai, cara, tá aparecendo aqui, velho. Cara, eu acabei de ver aqui, mano. Cara, mas é bizarro, velho. Ah, cara, é fake. É muito. É muito feito, sabe? Por alguém, assim, sabe? Nossa, muito Photoshop, cara. Nossa, fake. Tipo assim, me deu arrepio assim na hora que apareceu, sabe? Olha, você agora que eu tô olhando, tá até pausado nele aqui, cara. Mas é, mano, não tem. Mano, Que meu cachorro foi, aqui mandou fechar o fio. Mano, eu acabei de escutar meu cachorro falando. Caraca. Tô zoando. Mano, puta, velho. Não fala. Mano, não acredito, cara. Meu cachorro falando, meu cachorro Cara, agora cara. eu que me assustei, velho. Puta que pariu, mano. Mas, cara, muito fake, cara. Muito fake. Nossa, muito fake, cara. Sabe? Sabe o que eu achei que ia aparecer? Alguma coisa não tão detalhada Tipo meio distorcida, né? distorcida, usando próprias linhas desse gráfico. Entendeu? Sim, sim. Aí vem um desenho perfeito. Não, cara. Comigo não, violão. Pessoal, é o seguinte, o que a gente tira de lição dessas histórias malucas de creepypastas é que elas são muito bacanas de ler, num clima, né, de tensão e tudo mais, aquela coisa curiosa, e elas assimiladas a um vídeo, né, como algumas a gente citou aqui pra vocês, elas têm um impacto muito maior, né, cara? Sim, lembra daquele site assustador.com? Nossa, isso é velho demais, cara. Sim, aí o que acontecia? Eles faziam coisa parecida. Eles pegavam uma foto, na verdade eles pegavam um texto, sim, que era escrito da mesma maneira que é escrito esses creepypasta, cheio de imagens, exatamente, cheio de detalhes, pra você ficar criando na sua cabeça. E conforme você ia descendo o texto, eles iam avisando que ia chegar a foto do fantasma. Né? Aí eles iam te preparando pra foto. Ó, não olhe por muito tempo, senão você fica com vontade de se matar. Muitas pessoas que olharam a foto morreram se jogando da janela. Meu Deus. Um monte de besteira. Aí quando você ia ver a foto, que na verdade não era nem uma foto tão assustadora assim, você já tava num cagaço tão foda que podia ser a foto do ursinho carinhoso com o olho vermelho que você ia se cagar. Exatamente. Entendeu? Entendeu? É o mesmo esquema. Esse é o tipo assustador para crianças. Isso, novamente, né, repetitivo, mas aquela história, eles vão te preparando, vão contando ali de uma forma que te deixe apreensivo pro que vai acontecer, e quando vem você acaba, vamos dizer que se assustando ou se impressionando por de repente uma coisa que nem é tão bizarra assim, né, cara? Exatamente. É mais uma dessas coisas, é quase um meme de terror isso daí, cara. Exatamente, são historinhas plantadas e tal, pra dar um pouquinho de medo pra galera que tem a cabeça um pouco mais fraca, vamos dizer. Vai saber. Bom, pessoal, e como já é de costume, eu vou fazer aqui algumas perguntas do Twitter. Novamente, assim, não tem muitas perguntas que vamos dizer, foge do que a gente já falou dentro do off-topic, né? Tem muita coisa aqui que a gente acabou já citando e tal. O pessoal falando muito aqui da creepypasta do Bob Esponja, do Pokémon. Essa do Chaves ninguém falou, mas enfim, né? Tem algumas aqui que a gente já falou. Mas tem uma pergunta aqui que é mais pessoal, uma resposta mais pessoal nossa, né? Sim. Que foi o André 12398 que fez. O cara é tão original quanto eu de fazer o Twitter com data de nascimento. Exatamente. E ele mandou a seguinte pergunta. Vou pegar de exemplo essas que a gente citou. Quais dessas creepypastas a gente que deu mais medo na gente, que mais assustou a gente? Olha, cara, nenhuma delas me deu arrepio. A dos Chaves foi a que eu achei mais bizarra. Não, e a única que me deu arrepio mesmo, assim, que eu fiquei um pouco tenso, foi a do Pokémon. E olha que ela é bobinha, sabe? Sim, ela é bem bobinha. Só que me deu um arrepio, assim. Acho que eu fiquei muito compenetrado com o texto que você leu. Sim, entendeu? Então, eu também senti isso no Pokémon, cara. Sim. Porque o texto em si, ele é colocado de uma forma que te dá uma atenção, né? Te induz a acreditar, teoricamente, que aquilo tá acontecendo. Exatamente. Ou te coloca dentro da história de uma forma
Sim. imersiva, né, que você acaba, vamos se dizer, acreditando naquilo que você tá lendo. Eu tava com a sensação de que eu tenho quando tô lendo um livro. Entendeu? Sim, que você sim. esquece do ambiente que você tá e você entra naquele mundo do livro. Eu acabei, acho que, conforme você foi lendo, eu fui acabando entrando naquele mundo dos dois amigos apaixonados, né? Aí, né, acabei me tendo um arrepio. Mas depois que eu vi, parei pra ver, achei bobeira. Sabe o que tá me lembrando muito essas creepypastas, cara? Tá me lembrando um negócio muito antigo, que eu tenho certeza que quase ninguém vai lembrar aqui, mas você acho que vai lembrar. Lembra de um cara que tinha na rádio, numa rádio, acho que era AM até, que ele contava umas histórias malucas, tipo de terror. Homem de sapato branco? Mas era um programa, era um radialista famoso, cara. Gil Gomes? Não, que Gil Gomes? Cara, como que é o nome desse radialista, cara? Ele é aquele cara que fala... Caramba, ele é muito famoso, cara. A gente precisa lembrar. Ah, cara, lembrei. Chama-se Eli Correia. Ah, Eli Correia. Exatamente. Olha só, pessoal, vamos fazer um teste aqui. Tenho certeza que, enfim, muito das pessoas que assiste, que ouve o Off Topic, são, né, o pessoal um pouco menor e tal, né, com menos idade. Tenho certeza que vocês não vão conhecer, mas perguntem pra mãe de vocês ou pra algum parente um pouco mais velho, tia, avó, se eles lembram do radialista Eli Correia. Cara, era tenebroso. As histórias que esse cara contavam, né? Era muito tenso, velho. Muito Sim. tenso. Eu lembro, Era tipo assassinatos e coisas malucas. E isso, tipo, tá me lembrando muito, tá refletindo muitas das creepypastas aí que a gente tá lendo, cara. Eu tinha uma sensação semelhante a que você sentia com Eli Correia, com o Gil Gomes, né? Meu pai escutava de madrugada. Sim, e eu lembro assim, também, cara. Eu lembro quando eu era criança que eu chorava pedindo pra ele desligar. Porque era sempre coisa de morte, ele dava uns detalhes que nem tá no creepypasta, uns detalhes muito... pra você criar a imagem na sua cabeça. Sim, sim. Tipo, estava no quarto amarelo, o céu estava cinza, sabe? Exato. Ele ficava nisso. E ficava num cagaço foda. E ele morreu, o olho dele estava esbugalhado quando a polícia achou, sabe? Sim, ele dava uns detalhes meio malucos, assim, que acabava te dando muito mais medo, né, Nossa, cara? eu tinha pesadelo, cara. Então façam isso, pessoal. Perguntem aí pro pai de vocês, ou até pra avó de vocês, não sei, o pessoal um pouco mais velho, e perguntem se eles escutavam o Eli Correia, que tenho certeza que eles vão ter muitas histórias tenebrosas aí pra contar pra vocês. Vamos lá, cara, tem mais uma pergunta aqui que eu não consigo ver o nome dele, somente o Twitter dele, que é RP190. Deve ser Rogério Paulo 190. Por que não? Rogério Paulo. Exatamente. E ele pergunta o seguinte: o que vocês acham que motiva a criação das creepypastas? Falta do que fazer, tédio? Acho que a gente comentou até um pouco sobre isso, né? Sim, acho que a gente pode dar a nossa opinião final, vamos dizer. Pode começar com você. Beleza. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que, como a gente comentou durante o programa todo, tá na cara que são histórias fakes, tá na cara que isso não existe, mas eu acho que é bacana pra você pegar como leitura, assim, pra você... se você quer sentir um pouquinho de medo, quer se sentir tenso, né, tendo uma leitura sobre, sei lá, algum personagem que você gosta, ou sobre alguma coisa que você acha que é totalmente inocente, como é o caso do Bob Esponja, eu acho interessante. E eu acho que são histórias bem criativas, cara. Não são histórias ruins, se a gente for ver. Sim. Né? Como você falou, tem esses toques de roteiro e tal, que dão uma imersão pra história. Então eu acho que tem o seu valor, eu acho bastante bacana. Óbvio que tem umas que são bizarras, que não tá na cara, você começa a ler, você já fala, meu, pelo amor de Deus, não vou nem começar, não vou nem terminar isso aqui, porque são bem ruins, mas tem umas que dão uma imersão muito boa e te trazem, assim, pro mundo, né, daquela realidade que o cara tá contando. Então eu acho bacana, sabe? Mas o motivo a qual elas são criadas, só Deus sabe, meu querido, não dá pra saber. Eu acho, assim, que ele perguntou se os motivos de criar uma creepypasta são tédio ou... O que ele falou? Falta do que fazer. Cara, quase tudo na internet foi criado por isso. Blog, site, sei lá, quase tudo foi criado por tipo, não tem nada pra fazer, tô coçando o saco, vou criar um blog, vou começar a meter pau nos Trapalhões. Exatamente. Trapalhões era ruim, entendeu? Quase tudo na internet é criado assim. Eu acho
que as creepypasta é um cara, ou algumas pessoas, né, que não é um cara só que escreve elas. Sim, sim. Mas algumas pessoas muito criativas que escreveram um texto e postaram em algum lugar de forma anônima, né? E isso se espalhou como um vírus na internet, um viral. E chegou ao conhecimento de um monte de gente, né? A pessoa se impressionou. Como ela era anônima, não tinha fonte. Sim, exatamente. Não tinha fonte de onde ela saiu, e enfim. Então acontece isso. Pois é, então. Tem pessoas que gostam e eu acho que é válido, porque algumas que a gente leu aqui até nos deu uma certa atenção. Acho bacana, acho que é uma leitura, se você quer, como eu falei, se você quer sentir um pouco de medo, quer sentir tenso por algum momento, acho bacana você ler, pegar algumas coisas do tipo. Eu procuraria um livro de, sei lá, de ficção científica, alguma coisa do tipo. Eu prefiro ler um livro do que ler uma creepypasta, né, que eu acho que é muito mais válido, né, cara. Mas enfim, sim, tá aí, tá acessível, quem quiser procurar e ver, tem um monte de sites aí, tenho certeza que se você fizer uma busca no Google aí, colocar lá creepypasta, vai aparecer milhões de história e você pode aí sair contando pros seus colegas e deixar todo mundo com medo. Sim, por que não? Bom, pessoal, então é isso. O Off Topic tá chegando aí ao seu final. Eu só queria então agradecer a todo mundo que ficou escutando aí até o final, né? Porque, sim, enfim, né? É 1 hora praticamente de programa. Sim. Né? Eu não sei quanto tempo isso vai dar, mas normalmente os Off Topics estão ficando aí em torno de 1 hora, 1 hora e pouquinho e tal. E queria muito agradecer o feedback de vocês. Eu sei que é uma das séries, vamos dizer, um dos programas que vocês mais gostam no canal. Sim. E que a gente gosta muito de fazer, né, cara? É uma coisa que é muito bacana, porque desde sempre a gente sempre foi fã de podcast, né? Sim. A gente sempre gostou de ter esse tipo de conversa, né? Sim, eu sempre escuto podcasts por aí. Sim, a gente escuta Melhores do Mundo, tem um dos caras que mais inspiram a gente, que são o Jovem Nerd e tal, sim, mas tem muitos outros por aí, Matando Robô Gigante, que também... é bom, muito bom. Sim, então assim, eu só queria então agradecer a todo mundo que prestigia o Off Topic. E é claro, se vocês obviamente gostaram do conteúdo que a gente trouxe, não deixe de avaliar o vídeo. Sempre deixe um gostei se você gostou. Adicione os vídeos aos favoritos do YouTube. Pessoal, isso ajuda muito na divulgação. Eu peço de coração que vocês façam isso. Se você clicou no gostei, gasta mais 5 segundos e vai lá e adiciona também o vídeo aos favoritos, né? Acho que não vai custar nada e... né, de certa forma vai estar ajudando a gente na divulgação aí do Off Topic e também do canal, né? Sim, sim. Sigam a gente também no Twitter, tem a rede social também no Facebook, a gente tem uma página lá onde a gente já tem até bastantes curtidos, vamos se dizer, né? E tá bastante bacana, a gente sempre coloca umas imagens lá pra interagir com a galera e tudo mais. Não deixe de comentar se você tem alguma história tenebrosa, alguma creepypasta que a gente acabou não falando, porque são muitas, né, cara? Sim, tem muitas, e algumas são muito longas, são quase um livro. Sim, exatamente, então você pode, buscar aí e ficar lendo horas e horas esse tipo de assunto aí. Óbvio que no outro dia você vai acordar todo cagado, todo mijado. Mas pra isso existe Pampers. Exatamente. Mas se vocês quiserem deixar no comentário sobre alguma outra creepypasta que a gente acabou não falando, fiquem à vontade, os comentários estão aí pra isso. Fique à vontade, fique só de cueca, coçando a bunda. Exatamente, fiquem totalmente à vontade. E é isso, pessoal. O Off Topic chega ao seu final. Um abraço e até mais. Hasta la vista, pessoas que, assim como eu, não vão nunca mais jogar Pokémon na vida. Dormir, cara. Jogo maldito. Ai, meu Deus do céu, velho. Não vou dormir, cara. Não vou dormir. Fiquei arrepiado com aquela merda, cara. Não, e outra, 3 horas da manhã a gente gravando, falando sobre tá ligado que 3 horas da manhã é a hora do capeta, né? Ai, filho da puta, velho.